a estrutura mesmo, né? Grupos sociais minoritários, quando se movimentam, eles têm capacidade de transformação. E é nesse sentido também que a gente começa a pensar um pouco mais, principalmente na área de RIG, né? É importante compreender, para ter noção desse todo e da nossa responsabilidade, o contexto da área de RIG. Então, é um ambiente que se dá no espaço político e no espaço gerencial, é um ambiente de grande pressão, de demanda por atenção permanente, por domínio técnico e relacionamento interpessoal, que exige um tempo de dedicação longo, né, por longas horas do dia. A Carol acabou de falar aí, né, a Carol que está esgotada agora depois dessa votação, e já tem outras tantas votações, né, entrando na pauta, ou acontecendo em paralelo, né, e são dedicações que acontecem fora do horário comercial. Aí nós temos barreiras impostas às mulheres, esse é o objetivo do meu estudo também, né, esse é um ambiente masculino, então fenômenos como assédio, como preconceito, e como outras tantas barreiras, elas afetam de maneira diferente as mulheres. E nós também enfrentamos no meio de RIG barreiras ligadas a outros recortes, como raça e etnia. Nós temos ainda o predomínio de um perfil profissional, né, e isso tem impactos para a realização da área de RIG, da atividade como um todo, e também tem reflexo na sociedade. Quando sentamos à mesa para definir políticas públicas, também precisamos levar essas perspectivas sociais diferentes para o âmbito da negociação e do diálogo. Depois há essa nova demanda de compreender o contexto de cada pessoa. As pessoas, elas têm, e isso é um dado hoje muito importante, elas têm esse desejo de ser único e de pertencer, por mais controverso que isso seja. E aí, no decorrer das nossas atividades, nós vamos construindo esse pertencimento, normalmente por conexão. Então, fatores da nossa identidade, eles contribuem para a nossa atuação, eles contribuem para a nossa vida profissional, eles agregam conhecimento. No momento de contarmos uma história, ou na defesa de interesse, e na nossa atividade como um todo, esses fatores, eles agregam, porque eles ampliam a nossa visão. Isso já é um fato consumado, né? Todo mundo fala muito sobre inclusão, fala-se muito sobre equipes diversas, mas é preciso ainda mais do que isso, é preciso entender que o líder, ele precisa acreditar na sua própria capacidade de criar novas culturas, de transformar esse ambiente. E a transformação, como eu falei ali atrás, ela precisa acontecer na estrutura da sociedade, porque grupos sociais sozinhos não modificam a estrutura, né? Indivíduos não modificam a estrutura. Essas mudanças, elas acontecem nos coletivos. Então, eu coloquei aqui alguns caminhos, nesse rapidinho, para a gente tocar sobre temas tão importantes, mas a nossa responsabilidade deve ser de compreender isso tudo e adotar medidas para que essas mudanças aconteçam. Então, a criação de ambientes seguros e mais inclusivos de fato, começam pela mudança da linguagem. Mudar a linguagem muda a cultura. Começam por adotar medidas de prevenção ao assédio moral e ao assédio sexual, né, ao combate das desigualdades e valorização das diferenças, porque também não basta entender e incluir os diferentes, nós precisamos valorizar e compreender essas diferenças. Reconhecer os nossos próprios viés, porque nós todos temos, e reconhecê-los nos faz contribuir, de fato, para a construção de outras estruturas. E são várias ações aí que estão à nossa disposição hoje, tem vários livros e vários pesquisadores já que tratam desse tema. Um desses que eu utilizei, que é um livro recente, é esse Inclusifique, que eu deixo como referência, que ele fala de inclusificar, então, né, que é mais do que incluir as pessoas, é compreender essas diferenças, valorizar e respeitar as pessoas como um todo. E caminhos são a criação de grupos culturais ou grupos por afinidade, de programas de mentoria. Muitas dessas ações a Abrig mesmo já realiza na sua própria estrutura administrativa, né, criar regras claras para o trabalho remoto, para o controle do tempo, tempos de pausa, né, a criatividade ela floresce nesses ambientes com mínimo de pausa, um mínimo de proteção para as pessoas.
e reforçando que a pauta da proteção dos indivíduos, ela é cada vez mais premente. A nova grande pandemia que se espera é a pandemia do adoecimento mental. É um caso muito comum no meio de RIG, até pelo contexto que eu relembrei agora há pouco com vocês, mas nós todos somos responsáveis, né? As pessoas adoecem também no ambiente de trabalho, e o ambiente de trabalho precisa se preparar para isso, e precisa contribuir de uma maneira mais sólida para evitar esse problema que é social, né? Nós somos muito mais emocionais do que gostaríamos de admitir. Eu gosto de reforçar essa ideia porque líderes ou liderados, ou enfim, em estruturas lineares, como se espera das organizações, todos somos afetados por esse tipo de impacto, e isso não é bom nem para os grupos, nem para a realização das nossas atividades, nem para a nossa vida pessoal, e nem para o todo da sociedade, né? Então, a nossa responsabilidade é coletiva. Eu reforço que é um tema muito importante, que merece toda a atenção de todos nós, então agradeço pela oportunidade de tratar disso aqui nesse ambiente da Assembleia. No ambiente do comitê, nós temos tratado também desse aspecto de proteção, mas tratar disso é uma responsabilidade de cada um. No caso do assédio, por exemplo, eu sempre digo que nem todo homem assedia, mas todo homem é responsável também por combater as desigualdades de gênero, né? Então, por aí afora, somos todos responsáveis por uma parte e capazes de contribuir bastante para essas mudanças na área de RIG e, por sua vez, nos ambientes políticos e nos ambientes gerenciais. Obrigada, então, gente. Eu vou tirar aqui. Sensacional, Fran, como sempre. Maravilhosa, muito obrigada. Realmente são temas que a gente precisa olhar com bastante atenção. E agora, para dar prosseguimento, eu passo a palavra para o nosso convidado, Yuri Pugliese, por favor. Obrigado, Natália. Queria dizer mais uma vez que é um prazer poder dividir aqui o tempo de vocês para falar sobre alguns temas assim bastante interessantes. Eu tenho certeza que o meu tema não é mais interessante do que o da Francine. Aliás, quando ela botou lá aquela situação de Bunny, eu me vi nela, né? Frágil, ansioso, não linear e incompreensível. Mas tomara que isso não seja um problema para vocês. Bom, eu acho que se me permite, Francine, um comentário, acho que talvez daqui a uma década, duas, a gente vai ter alguém que vai conseguir olhar em termos de retrospectiva e vai ver qual vai ser a perda de criatividade que a gente teve nesse período que a gente está vivendo, né? Eu acho que o grande problema da estafa mental que essa situação que a gente está enfrentando causa, né? E eu acho que o ficar em casa é o fator mais preponderante do que o medo de você ser contaminado pelo coronavírus, né? Eu não sou aficionado por série, mas deve ser alguma coisa semelhante com aquele The Walking Dead. Eu não conheço muito bem, não, mas o que já me explicaram me parece bem similar, né? E como que a gente precisa se reinventar em vários negócios, né? E não só especificamente da advocacia ou de coisas de ambiente de tecnologia, enfim, mas até na maneira de você usar abordagens que não são as usuais, já que a gente não tem o relacionamento interpessoal, né? Então, acho que, se me permite um comentário, já que eu tenho o privilégio de poder falar depois de você, eu acho que eu achei excepcional a sua colocação e acho que esse é um grande ponto. Eu trouxe aqui para a gente discutir um tema que talvez possa não ser novo, porque é um estudo de caso, né? É um caso que já aconteceu há certo tempo, mas eu vou voltar nele, porque assim, se a gente está discutindo tema de compliance e boas práticas, enfim, como conduzir, né, a própria reformulação do Código de Ética, eu acho que não tem como a gente fugir dessa discussão, enfim, de olhar para esse estudo de caso novamente, para que a gente possa
sempre ter como referenciais, né? Esse é o caso da Operação Zelotes. Eu vou tentar acertar aqui na apresentação, porque eu estou com 2 telas. Se vocês estiverem vendo metade do negócio, eu tento corrigir. Vocês estão vendo a tela dividida ou a tela cheia? Senão tem que botar para outra. Tela cheia. Tela cheia, legal. Acertei dessa vez. Então, qual é o caso, né? É o caso da Operação Zelotes, dessa ação penal de 2015, que envolve a empresa Caoa e aquela discussão de que se houve pagamento de corrupção para aprovação da medida provisória 471. E o interessante desse estudo de caso não é a sentença. A sentença, inclusive, foi condenatória por crime de corrupção, associação criminosa, meio que colocando todo o caso assim, como se fosse dentro de um balaio de gato. E o tribunal ele teve um cuidado assim, muito grande de tentar dissociar os fatos, de entender quem é cada personagem e olhar assim, na lupa o que aconteceu. Eu acho que a partir daí a gente tem um bom precedente assim, para entender onde é que o judiciário entende a legalidade da prática de RIG e onde nós temos que aportar ferramentas de controle, né? Porque o compliance ele vai ajudar a gente a desenvolver ferramentas de controle. Ele é um sistema de gestão, mas eu acho que em cima desses parâmetros, né? Aqui eu destaco, para quem não conhece o acórdão, nunca leu, tem aqui o link, tem lá no Migalhas, é super acessível e público esse acórdão. E aqui eu só começo destacando uma citação do relator, do voto do relator, que diz assim: de fato, no que tange às negociações havidas em torno da edição da medida provisória número 471, a narrativa veiculada na peça acusatória e acolhida na sentença condenatória, no que respeita ao crime de associação criminosa, apenas descreve, no geral, prática de lobby político, a princípio totalmente ilegal. Vamos só fazer um rápido panorama do que interessa desse caso, tá? O que interessa desse caso é o seguinte: a gente tem um profissional bastante conhecido que foi contratado para atuar e fazer relacionamento com o Congresso e, a partir daí, conseguir a aprovação da MP 471. Dentro desse trabalho, né, tem um destaque interessante de que o diretor de comunicação do Senado recebeu uma remuneração pelo trabalho de acompanhamento da tramitação dessa medida provisória. Eu estou destacando esse fato porque ele é objeto de uma abordagem particular e que vale a pena olhar em termos de nota distintiva. E o que eu gostei muito desse caso é porque, ao contrário do que, por exemplo, eu vi em notícias, eu não cheguei a acompanhar o processo judicial, não fui contratado por esse caso, mas eu acompanhei em termos de noticiário público, havia uma discussão também relacionada à Assembleia Legislativa do Rio, de que identificaram na caixa de um ex-presidente da casa um e-mail de um representante de um grande grupo da construção civil do Brasil, com uma minuta de projeto de lei para criar mais um sistema de incentivo fiscal. E na maneira como aquele fato foi retratado na época, eu não tenho certeza agora como virou em termos de processo judicial, que eu sei que houve, havia assim uma colocação de que, olha, está vendo, tanto o tipo de relação ela é corrupta, que tem um particular minutando um projeto de lei, ato que deveria ser quase que privativo do parlamentar ou da sua assessoria. Ou seja, um particular não poderia fazer esse tipo de abordagem de apresentar um projeto de lei pronto. Esse fato público, vocês podem pesquisar, porque vai ser fácil de encontrar. E aquilo, quando saiu, assim, me incomodou bastante, porque outrora eu também já tive trabalhando em Assembleia Legislativa, e eu sei efetivamente como que é a rotina em termos de você receber opiniões, de você receber boas influências e de você tentar evoluir no debate, né? Eu acho que quando a Francine fala que é muito importante a gente tentar olhar o desenvolvimento público como propósito, eu acho que quando isso é aplicado para o processo legislativo, né, sempre há uma ideia por parte do parlamentar de ter que achar um propósito maior
para aquele ato que ele está fazendo. Eu tenho certeza que eles não estão só, vamos dizer assim, endossando a opinião ou uma posição privada de uma determinada pessoa, de um grupo muito reduzido de pessoas ou empresas. Acho que isso, com certeza existe a necessidade ou de se fazer uma afirmação daquela situação, daquela característica, de um ato de reconhecimento, ou até um ato de preservação nesse sentido, né, e não uma coisa necessariamente egoística e direcionada, porque acho que isso diz muito pouco do que é o esperado dentro do processo legislativo. E dentro desse precedente, né, do TRF, o relator ele fez as seguintes considerações, né, que o lobby é comum, né, e que a atividade ela tem que ser remunerada mesmo, e não é um problema que essa atividade seja muito bem remunerada. Existe sempre aquele temor, né, se for parar para olhar dentro de riscos gerais de compliance, de que você, ao ter contratos de consultoria, em que o objeto da consultoria possa ser, de uma certa forma, indeterminado, porque, às vezes, você não consegue ter uma descrição assim, super categórica e totalmente delimitada de tudo que você vai fazer, e que você ser bem remunerado por isso pode ser um sinônimo de que você vai, de alguma forma, bypassar a legalidade, que você vai corromper alguém, que você vai fazer algum tipo de coisa errada, e que o alto valor dessa remuneração ela não seria justificada pela natureza do serviço e pela essência do serviço, né? Ou que poderia ter algum tipo de gordura para ser usada em proveitos ilícitos, né? Então, o tribunal fala assim, olha, não tem efetivamente nenhum problema dessa atividade ser remunerada e ser bem remunerada, até porque é totalmente legítimo esse trabalho de você exercer influência junto a órgãos do poder, né? O que você não pode fazer é corromper os agentes públicos detentores do poder de decisão. De maneira mais analítica, o relator definiu como atividades lícitas, né? Venda de influência e trânsitos formais e informais junto aos órgãos e agentes de poder. Você pode vender a influência, você pode dizer que conhece, você pode dizer que você tem relacionamento. A partir do momento em que isso vira conflito de interesses, a gente passa a ter um problema. A partir do momento em que isso vira relacionamento para você entregar presentes, hospitalidades, que possam ser encaradas, né, dadas circunstâncias, não só de reiteração de valores, né, ou às vezes uma troca de favor, isso pode ser entendido como uma espécie de remuneração, aí a gente tem também um problema. Mas o acordo não entra nesse detalhe, mas aqui eu já avançando, vamos dizer assim, em temas de dia a dia, né, que os programas de compliance enfrentam, né, tentativa de intermediar o trâmite da medida provisória, cara, isso não tem nenhum problema, você pode ir lá brigar, tentar tirar de pauta, emendar, montar estratégia, entender qual é o parlamentar que tem mais afinidade com o seu pensamento e ajudar ele a alavancar aquela posição. Isso é totalmente parte do jogo democrático e não é porque o resultado final foi a aprovação de uma medida que traz benefício econômico para um grupo que necessariamente isso é uma coisa errada ou irregular, né? Entrar em contato com servidores e agentes políticos que têm influência na matéria, idem, você tem que ir lá para tentar convencer pessoas, você vai apresentar manifestações técnicas, você vai encher o saco das pessoas para elas aceitarem o seu ponto, e vão ter outras pessoas do outro lado fazendo a mesma coisa, e vai ter o grupo de apoio do parlamentar fazendo outra coisa. Então, assim, no fim do dia, isso tem que ser entendido, né, como um grande processo de funil, né, com relação à tomada de decisões. Defender interesses corporativos e econômicos é o que está, de certa forma, por trás, né, da atuação, já que a gente trabalha sendo contratado por alguém, né, e esse alguém tem interesses corporativos e interesses econômicos. A questão dos valores, né, porque parece que tem essa coisa de que Ministério Público e Tribunal de Contas não podem ver profissional liberal ganhando dinheiro, porque isso é crime, por definição. A gente já cansou de ver esse tipo de abordagem em ações de todo tipo por parte de órgãos de controle, e isso não é um problema se não tiver atrelado a algum outro tipo de conduta irregular. E na perspectiva do que é ilícito, né, a gente tem lá o pagamento de vantagens ilícitas a colaboradores ocultos com poder de influenciar na criação, retirada e na redação de texto executivo. Qual que é o ponto aqui?
Se eu paguei para alguém do governo ir lá editar um texto de medida provisória e submeter a votação pelo parlamento, isso é corrupção. Acho que isso ninguém tem dúvida de que é, né? O que é diferente de eu não fazer nenhum tipo de pagamento de vantagem ilícita, até promessa, né? Porque o crime de corrupção ele se consuma com a oferta, né? Com a promessa, e o pagamento é mero exaurimento. Mas o ato de prometer também, o ato de pagar, você obviamente está praticando o crime. Mas se você não está pagando nem prometendo, você não está fazendo nada de irregular, né? E tem um aspecto que é interessante, às vezes eu não estou pagando propina para o relator da matéria, né? Eu estou contratando assessoria particular de um assessor ou sei lá, de alguém que não tem o poder da caneta, mas é alguém que vai poder estar ali do meu lado, olhando de uma perspectiva de dentro, né? E ele vai trabalhar em parceria, e essa parceria ser remunerada. E aí eu tenho que chamar a atenção para o caso do Fernando Mesquita, né, que eu acabei mencionando de maneira destacada, que era servidor do Senado, e ele foi pago para desenvolver uma atividade de acompanhamento da tramitação dessa MP no Senado. E o acórdão chama atenção para o fato de que nenhuma das funções que ele exercia estavam ligadas diretamente ao processo legislativo, já que ele era diretor de comunicação, se eu não estiver enganado. Então, ele não teria como vender a função dele em favor do interesse privado de alguém. O que ele poderia, quanto muito, era, em razão da função dele, o fato dele estar lá dentro, né, patrocinar o interesse daquele que o chamou para fazer a parceria, tentando conversar com alguém, tentando também fazer algum tipo de influência, já que a função dele não permitiria uma interferência direta no processo de votação, de redação e tal, da construção do processo legislativo. E aí a nota interessantíssima do acórdão é de que o Fernando ele tinha sido condenado em sentença por corrupção, já que o juiz entendeu que tão somente o ato dele ser funcionário público e receber uma remuneração, isso já era um ato de corrupção, e esse entendimento foi revertido para ser classificado como uma advocacia administrativa, e a nota distintiva estava justamente na capacidade que a função dele tinha de interferir naquele interesse privado. Se ele tivesse efetivamente o poder de interferir de maneira funcional, isso seria corrupção. Na falta desse poder, mas em razão de ser funcionário público, estaria configurado o crime de advocacia administrativa. E aí, o que essa historinha toda que eu contei, que provavelmente vocês já sabem, né, traz de cuidado e preocupação para o exercício do dia a dia? A gente sabe que, a partir desse referencial, o que o tribunal começou a desmistificar relativamente à atividade de RIG, ponto 1. Ponto 2, ainda assim, dentro daquilo que o tribunal reconhece como atividade ilícita, existe uma piscina de risco gigantesca, né? Então é o seguinte, como que a gente consegue caminhar de maneira tranquila? Certamente não é igual àquela proposta inicial de regulamentação da atividade, que era você ter os seus books and records auditados pelo Tribunal de Contas, né? A proposta original acho que era do deputado do PT, se eu não me engano, para regulamentar a atividade de RIG, era a auditoria direta pelo Tribunal de Contas, o que também não é funcional e é exagerado, né? É fora de propósito. Mas se eu quero ter cuidados, né, e inclusive conseguir mostrar isso para os meus clientes, né, porque a gente sabe que atividade de alto risco, e a minha atividade está totalmente incluída nisso, né, quem faz advocacia de tribunal superior está totalmente incluída dentro desse tipo de atividade, precisa ter a contabilidade muito bem registrada, precisa, dentro do possível, ter registro das suas atividades, né? Então, olha, eu estou representando aqui esse cliente, falei com tantas pessoas, a gente discutiu sobre esses pontos,
Usualmente não fazer reuniões sozinho, então assim, estar sempre acompanhado de mais alguém é sempre uma coisa boa, porque aquele ambiente super reservado sempre dá espaço para vir umas conversas tortas, que é a palavra de um contra a palavra de outro, e ninguém tem como provar o contrário, né? Então, solicitar agenda e sempre buscar vias formais para poder fazer. Tinha aquela proposta de montar os cadastros, né? Se não me engano, era na Câmara, não sei se era uma proposta global ou se era uma iniciativa da Câmara, mas eu acho que a gente não precisa... Isso é só mais um critério de transparência, né? Mas práticas como deixar claro qual é o interesse que você representa, tudo isso fica... tudo isso ajuda, né? Na construção de uma perspectiva transparente da atividade e evita colocar o profissional dentro da zona cinzenta, porque no dia que tiver um problema, a gente não sabe se o profissional está envolvido no problema, mas a gente sabe que ele fez parte de uma discussão, de uma matéria confusa e, enfim, às vezes até pela falta de compreensão sobre qual foi a atividade que ele exerceu, o nome dele acaba sendo envolvido numa investigação e aí, obviamente, quando você tem um problema reputacional dessa natureza, é quase que uma sentença de morte para você continuar prestando esse tipo de serviço, né? Pelo menos para clientes que tenham um padrão razoável de integridade. Mas acho que, assim, sem querer, enfim, dar uma lição sobre o tema, mas acho que para a gente conseguir estimular algum debate, eram esses pontos que eu queria colocar. Assim, eu acho que vale muito o estudo desse caso, a leitura atenta da Acorda para quem não conhece, entender o que a gente já tem em termos de precedente do que pode e o que não pode, e pensar as nossas atividades de controle como atividade de autopreservação, especialmente do profissional, ainda que você esteja organizado como empresa, ainda que você tenha a sua própria consultoria pequena, acho que não faz a menor diferença, e eu não estou pensando em perspectiva de se é aplicável a lei anticorrupção, porque você é uma empresa ou se você é um profissional individual. Acho que a minha preocupação aqui é em termos de preservação do indivíduo, do profissional, né? Que em qualquer cenário que você esteja organizado, esse tipo de cuidado, ele sempre vai ser bem-vindo e vai te colocar sempre no lugar seguro, né? E de novo, né, assim, tem a Francine falou que ela é comunicadora, eu vou falar uma besteira aqui, está gravando, né? Um dos maiores ditados que eu já ouvi na minha vida é aquele da comunicação, lá do pessoal do marketing, que fala que a pressa passa e a merda fica, né? Então, assim, às vezes a gente está naquela situação de, putz, eu vou perder um negócio, não posso perder esse negócio, mas, cara, quem já vivenciou, assim, o quanto que esse negócio depois fica aborrecendo a sua vida por tanto tempo, tem ideia de que às vezes é melhor, assim, perder o negócio e que isso não é desaforar dinheiro, né? Assim, dinheiro não aceita desaforo, mas também a gente tem que entender o que é uma opção que está na mesa e uma opção que não está na mesa. São situações que só a experiência ajuda a forjar esse nosso juízo, né? Mas, enquanto isso, tendo referenciais claros, né, que aos poucos vão sendo construídos, quer por precedente, quer por boas práticas, acho que o papel da briga é fundamental também nesse sentido de tentar mostrar, né, e criar esses padrões, dar um pouco mais de organicidade, de organização na atividade. Eu acho que com isso a gente vai ter águas mais tranquilas e ter uma atividade muito, muito, muito bem executada, independentemente de ter uma regulamentação legal, né? A gente tem que sair do país da lei, às vezes, sair e para o país das boas práticas, porque o mercado tem muita capacidade de se autorregular. Mas é isso, Carol, Natália, Ana, Francine, pessoal, fico aqui à disposição para a gente falar rapidinho antes de vocês avançarem nos temas mais legais aí da Assembleia. Obrigada, Yuri. Muito rica a sua apresentação. Quero saber da Carol, presidente, se alguém quer fazer algum comentário sobre esse workshop realmente muito... Nath, eu queria só costurar um pouquinho as duas falas, até para compartilhar com todo mundo e abrir também um espaço aqui para perguntas, né, provocações. O momento é esse, né? Eu acho que tudo que foi falado aqui, a gente conversou muito sobre tudo isso, tanto que a Francine colocou, como que o Yuri colocou,
nas discussões do Código de Conduta, e depois nós começamos a ler isso quando saiu matéria sobre o tal do ESG, né, que virou um mantra e uma sigla sagrada, e eu acho que esse tal do ESG, para além, né, da responsabilidade com o meio ambiente, eu acho que ele ultrapassa essa narrativa e vai realmente dar responsabilidade com o indivíduo, como a Francine falou, e da reputação, que é o que o Yuri trouxe, né? Então, a gente queria compartilhar o conhecimento deles aqui com todos os associados, porque é isso que a Brig se propõe, né? Quem ainda não leu a nossa prática recomendada, eu gostaria muito de recomendar que o faça, né? O Yuri trouxe algumas sugestões de ações, né? E sem dúvida lá a gente tentou trazer coisas que são reais, né? Práticas que são possíveis, né? Tanto para o pequeno como para o grande. E eu acho que a visão que a Francine trouxe também é super executável, né? Então, gostaria muito aqui de incentivar a todos que leiam esses regramentos, né, e que tentem aplicar, e usem a Brig, né, como espaço e ferramenta para realizar essas ações. Então, queria saber se temos perguntas, considerações, angústias, se alguém quer falar alguma coisa, e aí, se não tiver, e após essa fala, caso haja, Nath, passar aí para as considerações finais aí dos nossos expositores. Obrigada, Carol. Só um comentário, boa noite a todos. Opa, perdão. Tive que fechar minha câmera aqui, mas boa noite a todos. Acho que uma coisa para fechar, assim, a ética é sempre uma excelente estratégia. Então, acho que a gente tem que pautar todas as nossas coisas por isso, e acho que não quero me estender, porque nós temos pauta também, né? Mas muito obrigada, Yuri, pelas tuas considerações. Foram válidas para mim. Luciana, se me permite só um comentário, eu acho que, assim, já falando de programa de compliance, eu acho que se a ética é um driver do programa, né, se ela é um valor que você imputa num sistema, né, a gente tem que se dar conta de que o sistema ele precisa ser auditável. Isso é vou fazer um comentário aqui, porque é uma característica muito comum que eu percebo quando eu faço avaliação de maturidade de programa de compliance dos meus clientes. Eles falam assim, nossa, aqui a nossa empresa é fundada em valores muito, muito sérios, assim, as pessoas têm isso muito enraizado. Eu falei, e como é que você prova? Entendeu? Não adianta fazer uma redação sobre quais são os meus valores, né? O que eu acho da empresa, né? Você precisa criar é burocracia mesmo, sabe? Mas é um paper record daquilo que você faz, porque é isso que vai garantir a auditabilidade das suas atividades e vai te garantir a tranquilidade de que, se naquele dia você não foi um colega seu, e ele eventualmente sair da sua empresa, você não perdeu o histórico daquelas coisas, né? Então, acho que isso é fundamental. Acho que o Eduardo levantou a mão, eu vou calar a boca para ouvir. Oi, pessoal, boa noite a todos. Aqui é o Eduardo Alvim. Olá, Eduardo. Como vão todos? Espero que encontrá-los todos bem. Eu queria só fazer uma observação e uma provocação também para nós refletirmos sobre a fala da Francine. Porque, assim, eu vejo, né, com colegas aí, nós temos a Brig Mulher. E por que futuramente não pensarmos em Brig Diversidade? Porque eu acho que é um tema, né, assim, que seria mais includente. Vocês não concordariam com isso? Para um futuro, a gente poder pensar nessa possibilidade? Eu acho que inclusificar é um dos verbos que nós vamos ter que aprender, né, Francine? Então, podemos, sem dúvida alguma, levar essa tua sugestão a campo e, enfim, é o que eu posso falar com relação à tua fala. Eu poderia incluir alguma coisa aqui, mas eu jamais faria isso passando na frente da Francine, que é a especialista e mestre no assunto,
mas vou passar para ela. O meu único parênteses é que não foi uma decisão não pensada, né? A questão do Comitê de Mulheres foi uma decisão estratégica, não era um ponto de chegada, né? É importante frisar que é um ponto de partida, mas tem um porquê que eu gostaria que a Francine me ajudasse aí na resposta. Obrigada pela pergunta, Eduardo. Bom, o entendimento, muito baseado na pesquisa científica, né, é que gênero é um recorte primário, é considerado uma classificação primária. E sobre essa classificação se sobrepõem outros aspectos, né? Então, eu sempre gosto de explicar assim que na base da sociedade está uma mulher pobre e negra, mas o recorte primário é o de gênero. Depois vem os recortes sociais, e de raça, de etnia, de religião, então ele se sobrepõe ao gênero, né? Mas como a Carol falou, um comitê de mulheres, ele não exclui a necessidade de um comitê de diversidade, né? A questão é que quando você coloca diversidade, como o próprio termo já fala, são várias demandas, né? São demandas específicas de cada grupo. Então, assim, tem lugares de fala, que é um termo que se usa muito agora, mas tem a ver com perspectiva social, né, com os grupos nos quais a gente está inserido. Então, as demandas são diferentes, e para conseguir tratá-las com determinado respeito e urgência que cada um tem, seria interessante que nós criássemos, então, comitês diferentes, né, se fosse o caso, ou grupos de trabalho, ou então outras organizações para tratar desse tema. Agora, reforçando, como eu falei ali atrás, o perfil precisa ser ampliado, né? O perfil das áreas em geral, principalmente do ambiente político, do ambiente gerencial, do RIG, no caso, ele precisa ser ampliado e nós precisamos pensar em estratégias para isso. E aí eu acho que, com certeza, a ABRIG tem muito a fazer nesse aspecto. Muito obrigado, Francine. Um abraço para você. Agora o outro Eduardo, né? Olá, boa tarde, boa noite, né, a todos. Boa noite. Parabéns pela excelente exposição. Francine, você é maravilhosa, como sempre, né? Não vou nem destacar muito minha colega professora no curso de pós-graduação. Yuri, parabéns pela tua exposição. Eu queria destacar, Yuri, uma questão que você falou de forma muito clara e objetiva, e aí fazer um pouco de um recorte de contexto no Brasil, né, que é a questão a qual você se referiu ao processo de gestão do compliance, né? Então, tá bom, temos valores, está tudo escrito e etc., mas como você prova, né? Gostei muito da forma objetiva e direta. Eu, como engenheiro, adoro essas coisas muito diretas, né? Porque é exatamente isso, né? E no Brasil, a gente tem, de fato, uma característica cultural bastante, vamos dizer assim, peculiar, né? Que nos coloca numa situação de uma certa dificuldade em praticar, né, todos os dias esse tipo de gestão, né? Pragmática, objetiva e que se prova, né? Em função de, primeiro, obviamente, uma baixa qualificação, o segundo de que há uma crença geral e uma prática, mais do que crença, de que técnicas, às vezes, de gestão não são adequadas, se tem uma gestão de improviso, né? Então, isso é algo que, nesse contexto que vocês estão falando, de fato, nós temos uma situação um pouco negativa. Mas eu acho que é esse o processo que eu acho que a BRIG tem feito um trabalho bastante interessante, né, na capacitação, enfim, nas várias ações que a gente faz, mas eu acho que isso pode ser ampliado e acentuado, porque, de fato, com exceção das grandes empresas ou empresas multinacionais, onde encontrata uma miríade de tecnologias, de ferramentas e de consultores, as empresas, a maior parte das empresas médias, pequenas, tem bastante dificuldade em implementar essas técnicas. Então, a minha questão para você aí um pouquinho como que você vê essa característica brasileira, que é uma característica peculiar e que nos coloca, de novo,
numa posição de um certo atraso, vamos dizer assim, entre aspas, né? Em relação ao resto do mundo, dada essa, vamos chamar, zerada de jogo, né? Nós tivemos o jogo zerado em 2020, mais ou menos, né? Estou fazendo, obviamente, aqui um exagerinho, né? Mas a gente teria grandes oportunidades que nós já, evidentemente, não conseguiríamos aproveitar de novo, né? Aí nessa grande competição mundial ou nessa grande oportunidade mundial, não necessariamente uma competição entre países, mas sim uma grande oportunidade de um protagonismo maior. Bom, Eduardo, eu acho que tem tantas abordagens diferentes que a gente poderia fazer para aproximar do seu ponto, né? E aí, se for parar para pensar que tem gente que acha que compliance é instrumento de dominação dos Estados Unidos, né? Da nova maneira, o novo imperialismo, não estou brincando, vocês podem procurar na internet que tem aqueles blogs famosos lá enfim, tem que qualificar, mas que defendem isso, né? E também uma outra característica que é muito comum de que as empresas brasileiras elas têm uma estrutura muito familiar, né? E eu sempre brinquei com os meus alunos, assim, você faz é sempre assim, né? O cara mais novinho ele vai para a área comercial porque ele que tem um pouco mais de disposição, né? O mais velho fica ali no financeiro porque controla um pouco do caixa, né? E aí quando tem um problema você vai no canal de denúncia para reclamar com o teu avô, né? E é óbvio que assim isso não significa que as boas práticas e o programa não sirvam para empresas que tenham esse tipo de estrutura reduzida, né? Mas eu acho que, assim, talvez em alguma parte... tudo questão de perspectiva. Veja, tem gente que olha o canal de denúncia como você tratar denúncia, investigar. Eu prefiro não olhar na perspectiva de acusação-defesa. Eu prefiro você olhar as funções do programa como uma possibilidade de você ter visão relativamente a áreas e processos que você não tem, porque você fica limitado naquele seu... Aí, vou usar essa expressão de administração, né? Eu não sou administrador, então eu tenho licença poética, né? De silos, né? Mas, enfim, coisa de... essas coisas. Mas acho que, assim... se não faz sentido ter um canal, porque a estrutura é pequena, porque você conhece todo mundo pelo nome, porque se tiver uma questão de assédio, eu conversei isso com uma empresa que me procurou, que é uma empresa pequena, ela falou assim, tá, mas se tiver um caso de assédio, a pessoa assediada, ela vem até você, porque ela era sócia, reclamar? Ou você acha que existe algum tipo de barreira mental, né, de que, olha, você não fala por cima do seu gerente? Não, as pessoas têm liberdade de vir falar comigo. Então você não precisa do canal. Mas, assim, o que a sua parte, por exemplo, que elas fazem venda pública, né? Como é que você criou markups para as suas propostas? Porque se você parar para olhar onde é que você tem risco, e assim, sendo a sócia desse negócio, né, ela cuidando muito mais da parte administrativa e o sócio dela cuidando da área comercial, eu perguntei qual é a visibilidade que você tem das atividades do seu outro sócio. E aqui não tem nenhum tipo de desconfiança, porque eu não faço nem ideia, né, de quem possa ser essa pessoa, mas assim, pensando no instrumento, né, no sistema, como uma ferramenta que vai melhorar a sua visão sobre processos, você vai tirar dali o proveito que é mais adequado para aquele ponto que você tem de fraqueza, né? Às vezes é mais treinamento de venda, técnica de abordagem. Não adianta, o cliente vem e fala assim, a gente quer contratar uma pessoa que é uma contratação super de alto risco, e nós temos assim, um ótimo processo de onboarding, de screening dessa contraparte, e temos um e-learning também para a pessoa que for contratada. Cara, desculpa, não serve para nada isso é só para você check the box, entendeu? Então, assim, de fato, esse processo é um processo muito crítico. Se for muito crítico, você vai ter que exercer uma atividade de monitoramento, assim, muito próximo daquela pessoa que você está contratando para exercer aquela atividade crítica, né? Então, assim, para não ficar, tipo, dando muitos exemplos, mas acho que um último que eu brinco, eu falo assim, mas porque aqui diz que eu tenho que ter isso, que eu tenho que ter aquilo, que eu tenho que ter aquilo outro. Eu falo que programa de compliance é igual festa de casamento. As meninas vão entender. Assim, tem limite de orçamento para festa de casamento? Não. Se você quiser colocar um elefante rosa no salão, você pode colocar um elefante rosa no salão. Então, assim, o racional é você fazer a melhor festa possível
com o menor orçamento. Então, assim, entender o que é a função do programa e você simplificar, né? Nos Estados Unidos tem até umas literaturas brincando assim, tipo, o programa de compliance de $1, né? Ou seja, seja criativo, invente os processos de forma a não precisar ficar onerando, porque você vai ter prestador de serviço para qualquer coisa que você precisar. Talvez você não precise de tantos serviços da maneira profissional e organizada como elas são oferecidas, mas que você precisa ter atividade similar que encaixe no seu negócio. Mas acho que é isso, Eduardo. E assim, a parte boa, só para fazer um último comentário, é de que a gente fala tanto de compliance e até hoje não tem uma lei que obrigue claramente as empresas a terem. Não tem as leis que foram aprovadas com relação às contratações públicas, lá inspiradas na 7753 do Rio de Janeiro, e tem um regulatório lá do Sistema Financeiro Nacional que é de PLD, mas aí esse é um outro tipo de compliance. E o mercado ele se desenvolveu de uma maneira muito interessante, muito madura, fundada numa premissa que não era uma imposição legal. Então, sim, você falar que a gente necessariamente sempre vai perder o bonde da história, óbvio que a questão da pandemia trouxe N outros impactos, infelizmente o mercado sofreu, eu tenho vários amigos próximos da área que perderam seus empregos por conta de reestruturações, contenção de custo e tal, mas eu acho que assim, a gente tirou um proveito, eu acho que a gente plantou uma sementinha, não é a sementinha da discórdia, mas é uma sementinha que, se bem alimentada, ela vai dar grandes frutos para frente. Paulo. Maravilha, obrigado, Yuri. Eu já estava procurando o senhor, doutor Paulo, aqui nos inscritos. Por favor, com a palavra, o nosso presidente do Conselho de Ética, que também foi muito importante no processo de reestruturação aí do nosso normativo. Por favor, doutor Paulo, nos acrescente aí as suas brilhantes palavras sempre. O senhor está no mudo. Presidente Carolina, eu estava desde o início da apresentação e assisti com muito prazer a Francine fazer a sua explanação, que é excelente para todos nós. E o Yuri também. O que me anima a conversar sobre essas questões é a participação do Eduardo, que sempre está junto dessas questões e que nos dá a possibilidade de fazer o melhor. Essas questões todas que hoje chegam a gente, como compliance e tantas outras questões que poderia, como já sou um idoso, poderia falar na modernidade das atividades que a gente tem. Aqueles como eu, que sempre trabalhamos na área de lobby, né? Nós antigamente não éramos RIG, nós fazíamos as relações institucionais e governamentais, mas nós fazíamos lobby na defesa de interesses dos nossos clientes. Isso é o que nós fazíamos. E sempre, ao tempo, né? Eu não gosto de trazer, a não ser como formação histórica, fatos passados. Nós éramos, sim, muito, muito respeitados pelas autoridades públicas. Não tínhamos nenhum embaraço de nos relacionarmos com os poderosos, nesse momento, têm o poder de fazer. E sempre participamos de conversas, até mais longe, hoje. Nós participávamos de almoços, de jantares, como hoje estão condenando essa conversa do profissional de RIG, numa conversa mais intimista. Isso é da sociedade, as pessoas de bem, e hoje a gente, graças ao trabalho intenso das mulheres e da aceitação e colaboração dos homens, nós temos profissionais na área que se destacam pela respeitabilidade, sem que fosse necessário a gente
que tivéssemos um código de ética, um código de conduta, porque a nossa conduta era a respeitabilidade que nós tínhamos para defender interesses privados junto ao público. O Yuri fez uma referência a fazer projeto de apresentar, mandar projeto de lei já pronto, que também ocorria em qualquer tempo, sempre ocorreu. O parlamentar pediu, pô, me dá uma colaboração aí do que você imagina que possa ser tal. E os mais cuidadosos, eu sempre fui assim, em vez de fazer um projeto, uma boneca de um projeto de lei, a gente fazia a mesma coisa, especificando cada item, para que a assessoria do Congresso Nacional fizesse o projeto de lei, e não nós apresentarmos. Porque quando nós apresentamos um projeto de lei, nós estamos indiretamente legislando. E como a gente sabe que há muitos parlamentares que têm preguiça de ler, preguiça, pura preguiça, ele não quer saber, o projeto chegou ali, que a ideia chegou ali por uma pessoa que mandou para ele manda para o assessor e considera que está pronto. E você é advogado, sabe bem, isso também acabou transformando o Poder Judiciário. O Poder Judiciário acabou sendo o relator acaba sendo um instrumento da assessoria, que é muito mais vulnerável do que o relator, o ministro, o juiz. Muito mais vulnerável, porque o juiz tem um compromisso formal. E a assessoria, em tese, eu sei que tem grandes assessores, mas não tem esse compromisso formal da ética, da prudência, do conhecimento, do estudo. A responsabilidade é do julgador. E isso acabou tornando essa questão perante o judiciário, tanto que na ABRIG a gente sempre diz que não se faz lobby no judiciário. No judiciário nós somos advogados. E quando a causa precisa de um engenheiro brilhante, como meu companheiro Eduardo Fayet, simplesmente eu peço dele um parecer para que eu possa defender o meu cliente. E a mesma coisa eu faço quando estou exercendo o RIG. Quando preciso, eu vou buscar um profissional que possa apresentar uma solução prática e eu faço. Gente respeitável. Agora, hoje, com a criminalização da política, nós estamos vivendo um momento muito grave e que cabe a nós, especialmente a presidente Carolina, que tem feito uma luta danada para tornar essas coisas mais claras. Nós precisamos, sim, demonstrar quem somos nós. Isso, a ABRIG e outras entidades que têm a representatividade da produção, nós temos essa inovação sempre importante, tanto sua como de todos os colegas que participam, e especialmente esse trabalho que a Francine apresenta como disse o Eduardo, brilhantismo. É isso mesmo, e nós precisamos fazer. Eu só tenho, e aí eu vou concluir, só tenho um reparo a fazer, Francine, com relação à inclusão de outros dos gêneros que, na realidade, não deveriam existir como gêneros, né? Porque os gêneros nós já temos determinados desde a existência do mundo, mas aqueles que sofrem perseguições, que são os homossexuais, que são os indígenas, que são a raça que tanto discrimina. Já coloquei isso aqui em outra reunião, sobre, você olha, eu não vou citar a ABRIG especificamente, mas serve para a ABRIG. Você vai ao cinema ou ao teatro, você vai ao teatro, tem
3 pessoas que não são chamadas de brancas. Eu, por exemplo, não posso ser chamado de branco como a Carolina, a diferença que nós temos. Então, seria conveniente que nós, sim, estudássemos essa possibilidade, e Francine, com a sua sabedoria e conhecimento, para que a gente incentivasse que o reconhecimento dessas pessoas, eu não gosto de tratar como gênero, mas porque eu fiquei acostumado com gênero. Eu já fiquei velho, eu adoro os 2 gêneros. Então, isso não quer dizer que eu possa ser admirador das relações eventuais com o meu gênero. Eu gosto muito do gênero. Então, é a minha colocação que eu faço, e acho que a gente pode incluir essas pessoas de forma que elas estão incluídas em todos os setores. E nós não temos essa ainda. Já conversei outras vezes sobre isso. Mas eu creio que o Yuri e a Francine têm não só o mérito, mas deve ter essa determinação de buscar uma saída para essas questões. É isso, presidência, é isso, companheiros, colegas. Tá. Muito obrigado. Muito obrigada, doutor Paulo. Bom, para finalizarmos, né, essa parte do workshop, que a gente já se prolongou bastante, queria ver se alguém tem mais uma contribuição. Queria registrar a presença aqui do nosso ex-presidente, Guilherme Cunha, se ele tiver alguma colaboração também sobre o tema. O microfone é seu. Oi, Natália, boa noite, pessoal. Não, uma palestra de muita qualidade, num assunto que tem tudo a ver, que a gente tem por obrigação e também por oportunidade e por definição atuar. O conceito de ESG é uma coisa nova e que certamente os profissionais de RIG saem muito à frente nessa temática. Então, agradecer aí a todos pela excelente explanação. E aproveitar para parabenizar também a Carolina, que está fazendo um trabalho muito bacana na BRIG. Dar um fraterno abraço aí no Paulo Castelo Branco, que, além do possivelmente eterno presidente do Conselho de Ética, é um excelente amigo e apoiador aí da nossa entidade. Muito obrigado, Natália, pelo... Obrigada, Guilherme. Bom, então eu devolvo aqui para o César, para dar prosseguimento para a nossa Assembleia. Parabéns para todos. Obrigada, Fran. Obrigada, Yuri. Excelente, realmente, muito esclarecedor, muito enriquecedor.